Por que eles dizem que seu jogo favorito é um lixo? Entendendo o hate, do canal Cassi TV. Não sei, vamos ver. Um pouco de comportamento, como os jogos mexem com o nosso comportamento, mas sobre a ótica desse menino tóxico aqui, que fez aquele comentário que você não gostou. Eu queria te levar por 3 caminhos do porquê que ele age dessa Rapaz, vai ser engenharia do comentário negativo, quero ver. maneira. Caminho A. O caminho A é o caminho do que eu estou chamando de dissonância de quadrante. Vamos imaginar que a gente tem 2 termômetros. O primeiro termômetro é o termômetro que vai de um jogo ser finito, ou seja, tem um começo, meio e fim, a um jogo ser eterno. E o outro termômetro é um termômetro que o jogo tem mecânicas que você é muito familiar, versus mecânicas totalmente inovadoras que a gente nunca viu antes. Então vamos fazer uma brincadeira rápida aqui, só para a gente se situar. Jogos como Dwarf Fortress, como Factorio, como No Man's Sky, estão nesse quadrante aqui de inovação eterna. Jogos como The Last of Us, Resident Evil 4, God of War, estão nesse quadrante de finitos e familiares. Jogos como Papers, Please, como Disco Elysium, como Cairn, estão no quadrante de inovação e finitos. E jogos como FIFA, Fortnite, Counter-Strike estão nesse quadrante do eterno e familiares. Cara, legal. Então se a gente tem esse quadrante aqui, o que o menino tóxico tem a ver com toda essa história? Eu tava lendo um livro aqui, que é o livro do Tynan Sylvester. Ele é o criador do jogo RimWorld, jogo muito bom por sinal, e ele fala logo no começo do livro um negócio mais ou menos assim, que um jogo é um sistema artificial para gerar experiência, e que a experiência é um arco de emoção, pensamento e decisão na mente do jogador. Ele dá bastante ênfase para essa questão da emoção. Então vamos voltar para esse nosso quadrante aqui. Cara, que tipo de emoção cada pessoa que está jogando cada um desses jogos está procurando? Vamos pensar lá no quadrante eterna familiaridade. Cara, muito provavelmente, além de outras coisas, essa pessoa está procurando validação e pertencimento. Caralho, ele vai mexer no cerne. Ela está procurando aperfeiçoamento, então ela quer ficar melhor naquele jogo cada vez mais. Pra mim, a primeira opção é a mais válida, e não só pra games, mas pra internet como um todo. Validação social, validação da sua opinião é um negócio muito forte nas pessoas hoje, cara, é bizarro. Ela está procurando um conforto de uma rotina. Toda partida, apesar de ser diferente, ela é igual no seu cerne. Um jogo de futebol sempre vai ser um jogo de futebol. E também pode estar procurando essa tensão competitiva. Legal. O que uma pessoa que está no quadrante de eterna inovação está procurando? Muito provavelmente uma questão de soberania e orgulho criativo. Ela quer ter o controle do que está acontecendo. Ela tem uma curiosidade sistêmica de entender a fundo como esse jogo funciona. Ela tem obsessão por eficiência, ela quer ser a dona da própria história dentro da sua realidade, entre outras coisas, entre outros sentimentos que ela pode invocar. O que uma pessoa na inovação finito está procurando? Muito provavelmente momentos de epifania, momentos de expansão intelectual que batem lá no âmago mesmo, momentos de empatia profunda e até uma reverência artística sobre o que está acontecendo, entre outras coisas. E uma pessoa que está no campo da familiaridade finito. Ela quer sentir competência dentro daquele sistema, ela quer ser o melhor Kratos, quer ser o melhor Leon dando tiro em zumbi. Ela tá olhando para essa questão visual, pensando muito na linha gráfica mesmo, ela quer ver um mundo muito realista. Ela quer sentir uma catarse narrativa, ou seja, uma história que tem começo, meio e fim e que existe um arco de personagem, aquele personagem vai passar por uma catarse, ela quer passar por uma catarse também, e ela quer passar por uma satisfação de conclusão, questão de, pô, terminei esse jogo. Terminei a história principal, terminei as sidequests, terminei o conteúdo extra, entre outras coisas. Então, cara, um dos motivos que o menino tóxico coloca aquele comentário lá do começo. Primeira provocação que eu queria fazer pra você. Quando você leu aquele comentário, que ele é genérico, muito provavelmente você pensou no seu jogo predileto, e o seu jogo predileto ele pertence a um desses quadrantes, e esse menino tóxico, ele joga um jogo que pertence provavelmente a algum outro quadrante. Esse é o primeiro motivo do porquê o menino tóxico fala que o seu jogo é um lixo. Por quê?
ele provavelmente vive em um desses quadrantes e ele procura emoções e sentimentos que são pertencentes a esse quadrante. Se ele é um cara que está no quadrante da inovação infinito, cara, ele está procurando uma empatia profunda, ele está procurando uma... Vou resumir para vocês. Existe uma ala, por exemplo, se você pegar o esgoto Twitter, eles pensam que eles estão nesse quadrante aqui, ó. Não todo mundo, né, claro. Mas sabe aquele gamer de monóculo? Aquele que tem skin, cara. A skin. Esses caras têm skin. Eles pensam que eles estão nesse bloco aqui, ó. Então eles querem epifania, expansão intelectual, empatia profunda e reverência artística. Eles querem algo no âmago deles, entende? Mas a grande realidade é que eles não gostam de nenhum desses quadrantes. O que eles querem é like e se sentir pertencentes a um grupo, por mais que eles não tenham nenhum tipo de familiaridade, que aí é esse termo aqui, ó, do cantinho, com games. Gostaram dessa aqui? Isso aqui é um agregamento, é uma agregação, é um agregatório meu para com esse vídeo. Duvido vocês discordarem. Vamos lá. Referência artística, quando ele olha um jogo que tá no tem eterno skin, familiaridade, claro que tem. Ele vai falar, cara, não é isso que eu procuro. Isso aqui é ruim para mim. Quando o menino tóxico ele mora no finito familiaridade, que ele tá procurando uma satisfação de conclusão, e ele olha um jogo eterno, cara, ele vai falar que esse jogo é ruim. Por quê? Porque não é o que ele tá procurando. Então eu vou inocentar aqui o menino tóxico se ele tá no caminho A. É muito provavelmente ele colocou aquele comentário por quê? Porque ele é míope do quadrante e da emoção que ele gosta de sentir, e ele ainda não consegue entender que existem outros quadrantes e outros tipos de sentimento que também movem as pessoas. E aqui, vamos lá, agora falando sério. Perfeito o vídeo dele, e é claro que é uma visão dele para com esse mundo, certo? Você pode achar que esses quadrantes significam outras coisas, né? Você pode, de repente, achar que olhar a familiaridade que ele montou e achar que algum desses termos, né, não combinam com familiaridade, certo? Então, óbvio que isso aqui é a opinião dele, é um pensamento que ele mesmo criou, vídeo muito bom. Eu tô concordando, tá? Eu tô concordando, eu penso mais ou menos isso aqui também. Só que tem uma outra probabilidade do menino tóxico, que é, ele não se enquadra em nenhum. Esse moleque nem de videogame gosta e ele só quer discordar por discordar para justamente fazer parte de um grupo. E isso tem muito na internet. Só que aqui o vídeo dele tá levando em consideração que é um cara que gosta de games, que na maioria das vezes, infelizmente, não existe. Mas esse aqui é o mundo utópico de que o menino tóxico realmente gosta de games e ele ainda é míope, como bem disse aqui nosso mano, Cassi TV. Ele ainda é míope do que de fato agrada, o que de fato faz com que ele se sinta melhor jogando, né? Ele não sabe ainda, ele não teve ainda todo esse know-how, ele não jogou jogo o suficiente, ele ainda tá perdido, então ele tá ali, perambulando, tipo um zumbi. Menino tóxico aqui está inocentado. Então vamos lá pro nosso caminho B. Vamos. Cara, o caminho B é o caminho da proteção de identidade. E aí eu vou apelar aqui, eu vou trazer o Henry Tarfel, que foi um psicólogo, sociólogo aí de altíssimo calibre. O que o Henry fez uma vez? Ele pegou a molecadinha da turma dele. E aí ele colocou duas pinturas, uma do Paul Klee e outra do Kandinsky. E ele falou pra simplesmente escolha que você prefere mais. E é lá, aluninho, escolhendo qual que ele gostava mais. E assim se criaram dois grupos. Só que aí o Henry, ele separou esses dois grupos em salas diferentes. Ele começou a fazer interações e perguntas para cada um dos grupos. Ele reparou que só em se dividir... Parece o Ciro, meu. Eu tava olhando, falei que esse velho me lembra alguém, mano. Parece o Ciro, meu. Eles já começavam a achar que eram superiores que o outro grupo e a odiar o outro grupo. E tudo culmina até num exercício que ele faz uma pergunta. O que vocês preferem? Vocês ganham R$20 e o outro grupo ganha 15? Ou vocês ganham R$10 e o outro grupo ganha 0? E a maioria dos grupos que ele fez esse exercício escolhia o 10 e o 0. Ou seja, eu prefiro ganhar menos contanto que o outro grupo não ganhe nada. Isso acabou culminando em diversas teorias. Então, isso aqui também resume o quê?
várias camadas. Excelente, tá? O exemplo que ele deu aqui, excelente. É um cara muito famoso pelos estudos de identidade social e relação entre grupos, e curiosamente, ele escolheu os dois artistas arbitrariamente. Ele escolheu o Paul Klee e o Kandinsky, mas poderia ser camiseta amarela, camiseta azul, Xbox, PlayStation, RPGs, jogos de ação. E as conclusões que ele traz pra gente são muito baseadas nisso aqui. A autoestima da pessoa, ela é muito amarrada ao sucesso do grupo em que ela pertence ou que ela acha que pertence. Então o menino tóxico, quando ele tá falando lixo ou algo similar, ele não tá avaliando software. Ele tá tentando, de alguma maneira, rebaixar o status do outro grupo para que o grupo dele pareça superior e assim a autoestima dele melhora. O menino tóxico, ele tá fazendo manutenção de ego. Ele não tá fazendo crítica de arte ou crítica técnica. Como 100% da internet. Em algum momento. Eu já fiz isso em algum momento. Vocês estão assistindo já fizeram isso em algum momento. A maioria que está no site Esgoto Twitter faz isso o tempo inteiro, que é pra se sentir. Porque, cara, veja, eu, graças a Deus, tenho uma excelente vida. Obrigado, meu Deus, por isso. Vocês, espero do meu coração que vocês, que eu não sei, né, mas vocês podem falar, devem ter uma excelente vida. Maravilha. Mas tem pessoas que são frustradas com a própria vida. E o único método em que algumas pessoas vêm de se sentirem menos bosta, ou, sei lá, às vezes tem um pingo de notoriedade em alguma coisa, é tentando rebaixar algo que ele sabe que as pessoas gostam, porque algumas pessoas vão se sentir ofendidas. Então, a manutenção do ego, ela existe e eu diria que já existiu 100% na internet. Depois que você aprende, você tem a escolha. Continuo sendo um pau no cu miserável ou eu me torno um ser humano melhor, né? E é aí que separa aí os homens dos meninos. Então, muito bom mais uma vez. Crítica de gosto. Então, mais uma vez, será que o menino tóxico ele tá O nome do canal é Cassi TV, mano. errado ou ele ainda não é evoluído o suficiente? A autoestima dele tá amarrada ao sucesso de um grupo. E essa manutenção de ego é importante para ele. Ele quer se sentir com uma autoestima maior. Então, na minha visão aqui, eu acho que dessa maneira, o menino tóxico também está inocentado. Porque ele ainda não percebeu que a autoestima dele, ela é dependente de outros fatores, e muitos deles próprios, do que de fato, se um grupo dele está indo bem ou não. E o que leva a gente para o nosso caminho C, que é o caminho que eu mais gosto aqui, que é pura e simplesmente o caminho do troll. Cara, legal. Ainda bem, cara, ainda bem. Foi o exemplo que eu falei lá, né? Muito completo. Então agora o vídeo tá completo. Porque ele vai dar o exemplo que eu falei pra vocês, que é o exemplo que era um outro lado, que é o vagabundo que nem de videogame gosta, ele só quer, entendeu? É só isso. Como diria o Coringa, existem homens que só querem ver o circo pegar fogo. O artigo aqui ele é muito bacana, se quiser procura ele aqui no Google e dá uma olhadinha que ele é muito interessante, mas basicamente esses 3 psicólogos, eles fizeram um exercício. Eles monitoraram o comportamento de 1.200 pessoas na internet e eles mapearam quais eram as pessoas que faziam os comentários mais troll. E eles fizeram testes psicológicos nessas pessoas. E olha que interessante, eles pegaram pequenos traços de narcisismo, maquiavelismo. Ah, não foi o Coringa, né? O Coringa é o homem que quer ver o circo pegar fogo. Quem disse isso foi o Alfred. Foi mal. E psicopatia. Errei. Mas principalmente traços de sadismo. E eles chegaram nessa conclusão. Que o troll da internet, eles até cunham esse termo, né? É o tal do everyday sadist, ou o sádico do cotidiano. Que ele é um sádico de baixa intensidade, mas que de fato, ele enxerga esse prazer em ver o outro sofrer. Naturalmente, ao falar mal de algo que uma pessoa gosta muito, e ver uma iteratividade, né, uma resposta sobre aquilo, seja positivo ou seja negativo, é o que traz prazer e satisfação para esse cara. Sádicos, é uma boa definição para essa turma aí. Então, muito provavelmente, esse menino tóxico, se ele é só um troll, ele é só uma pessoa que tem uma psicopatia. E de alguma maneira, eu acho que a gente tem que inocentar ele também. Bacana! Seguimos os 3 caminhos aqui, vamos fazer algumas reflexões. A primeira reflexão. Cara, qual que é o seu polígono? Então, baseado no caminho A, eu fiz esse exercício comigo mesmo, né? Peguei os últimos jogos que eu joguei e que eu gostei muito. Como eu faço conteúdo aqui, eu acabo jogando jogos de diversas maneiras, né? Mas eu também tenho uma predileção. Então, o meu polígono, ele tá muito mais voltado para inovação
e finito. Não gosto mais de jogos que são muito familiares. E assim, alguns jogos eternos eu ainda jogo, mas, cara, não quero ir pra uma coisa que é muito, muito, muito eterna. Então o meu polígono, ele fica algo mais ou menos aqui. Olha que interessante. Eu fui fazer a mesma pergunta para alguns amigos, né? Eu falei, cara, quais jogos você mais gosta aí que você acaba jogando mais tempo? E eu tenho amigos que vivem num polígono que é mais assim. O cara vai lá, joga FIFA, CS, e quando sai o God of War novo, ele vai jogar. Eu tenho outros amigos que são, cara, viciadíssimos em Dwarf Fortress e estão basicamente presos num nicho de eterna inovação. Eu tenho outros amigos que amam narrativa. Eles só querem história fechada e querem ver uma história muito bonita, uma história muito fechada. E ao entender o seu próprio polígono, você começa a entender, cara, qual que é o racional que me move jogando. E que também te leva para nossa reflexão número 2. Será que não valeria a pena você sair da sua zona de conforto? Esse é um exercício que eu sempre prego nos vídeos e que vale a pena. Desde que você não se force. Desde que você não faça nada que vá mudar completamente aquilo em que você curte. Então, por exemplo, por que eu sempre falo... O cara sempre fez uma... Mas é muito bom o vídeo dele. Um dos melhores vídeos que eu já vi em relação à definição de idiota. Isso aqui é... O cara explicou de uma forma muito inteligente e educada como são feitos os imbecis. Certo? Que todos nós fomos em algum momento, tá? Vídeo muito bom. Vídeo muito bom. Vídeo muito bom. Fala, meu mano Vigia! Tamo junto, meu irmão. Rolou raid aí do meu mano Vigia? Eu não vi ainda, cara. Eu tava tão fixo no vídeo, mano. Vigia, tamo junto, hein, meu irmão? Muito obrigado aí pela raid, tá? Galera que chegou aí pelo meu mano Vigia, sejam todos muito bem-vindos. Grande Vigia, o homem. Brabo. Querem aí ver vídeos de Diablo, Path of Exile, jogos assim... Diablo-like, mano, Vigia é sem igual, monstro. Enfim, então voltando aqui, cara, é o que eu sempre falo de, pô, vamos sair da zona de conforto? Vamos. Vamos testar franquias que as pessoas estão amando? Vamos. Só que tudo no seu tempo. Porque se você tá se importando com que vão falar, ai, como assim você nunca jogou Final Fantasy? Meu primeiro Final Fantasy foi o 16. Amei, platinei o jogo, voltei pra jogar o 7 Remake, amei. Joguei o Rebirth, amei. Só que por quê? Porque eu joguei no meu tempo. Se eu tivesse jogado nos tempos que as pessoas... Ai, mas como assim você não jogou Final Fantasy? Ah, o cara trabalha com videogame, Final Fantasy. Foda-se Final Fantasy, pô. Vou jogar na época e na hora em que eu quiser. Porque veja, se eu jogo Baldur's Gate... Quando ele foi lançado porque era modinha, porque vagabundo ficou enchendo o saco, eu teria jogado e sido injusto com o jogo, porque eu joguei fora do meu tempo. Deu pra entender? Eu joguei fora do meu tempo. Então, eu acabaria falando que o jogo não é tão bom. Aí vocês iriam se encher de hate, entendeu? E a gente formaria de novo uma bolha. Então, cara, se dar oportunidades é muito legal. Testar coisas que você não costuma testar também é muito legal. Entende? Porque às vezes você quebra um pouco do seu preconceito. O Elden Ring fez isso com a galera do Souls, foi o jogo ponte. O Expedition, Clair Obscur, jogo ponte, quebrou a bolha. O que é um jogo ponte? É quando o jogo realmente consegue quebrar aquele muro que tem em volta da pessoa de rejeição a certo estilo de jogo. O Elden Ring fez isso, o Expedition fez isso. E mais jogos vão continuar fazendo isso. Então assim, saia da zona de conforto e faça no seu tempo. É a melhor coisa que você pode fazer. Eu vejo muitos desses vídeos já estão até meio batidos, né? Ai, por que você não gosta mais de jogar videogame e tal? Cara, você que é um cara que tá aqui no Eterna Inovação, que tal tu pegar um finito familiar? Ou até, já que você gosta de Eterno, pega um Eterno que seja um pouco de uma mecânica mais familiar. Olha que provocação interessante. Por quê? Porque dessa maneira eu também tô me provocando a sentir coisas diferentes. E eu acho que é um exercício muito válido. 3. Faça a sua matriz. Essa matriz aqui, gente, ela é arbitrária. Fui eu que criei. É uma nóis, matriz de infinito, eterno, inovação, familiaridade, o que cada uma diz pra gente. Mas olha que legal, eu poderia ter feito outras matrizes, com sentimentos diferentes em cada quadrante. Imagina uma matriz que são jogos que exigem muito pensamento ou jogos que exigem muito reflexo. Versus
Jogos que são muito lentos ou jogos que são muito rápidos. Olha como em cada quadrante eu teria sentimentos diferentes. E outros exemplos, solo versus massivo, em cooperativo versus competitivo. É um exercício legal a se fazer também e que provoca a nossa maneira de enxergar os jogos. É nóis, Johan! Reflexão Bora, número 4. Eu quero ouvir meses. a sua reflexão. Comenta ela aqui. Reflexão número 5. Não alimente os trolls, né? Eu trouxe essa frase aqui, que rage bait é a palavra do ano do dicionário da Oxford. Cara, basicamente esse cara quer atenção, a gente vive numa sociedade que hoje busca muito a atenção. Se esse troll tá só querendo atenção, só de você escrever rage bait lá no comentário, já é o suficiente para ele estar ganhando essa economia de atenção que ele tá procurando. Então essa frase é uma frase antiga da internet, né? Cara, don't feed the trolls, né? Não alimente os trolls. Não entre em conflito. Se você vê um negócio que é nitidamente um troll, que é nitidamente um rage bait, simplesmente rola a tela e vai embora. E a última... Ah, meu mano, Cassi, se as pessoas tivessem essa autonomia, se as pessoas tivessem essa inteligência, se as pessoas não fossem tão cabeça oca, se as pessoas tivessem um pinguinho só de discernimento, o mundo seria muito melhor. Mas vai você falar que o PlayStation é uma merda. Nossa! O cara vai ganhar engajamento à torta e à direito. E o pior, na cabeça do cara que tá xingando o cara que falou que o PlayStation é uma merda, eles estão fazendo mal pro cara, quando na verdade é o completo oposto. É muito fácil se destacar porque tá cheio de idiota com ego inflado, pô. Você não pode falar nada. Vai falar que o Xbox é um videogame bosta. Nossa! Você fica famoso, pô. Só fazendo isso. Porque tem... Não mentiu, bom dia. Bom dia. Porque tem imbecil bastante pra isso. É isso. reflexão é uma reflexão de Depois vê esse vídeo aqui lá no teu canal, Geraldo. É um vídeo muito bom, viu? Depois eu te passo o link. mercado e comunidade. Olha que legal. Primeiro, tenta colocar esses jogos aqui, que são jogos de muito renome, né? Elden Ring, Minecraft, Baldur's Gate 3, Hades e Balatro. Tenta colocar eles dentro desse quadrante. Você vai ter uma surpresa. E depois você me conta o que aconteceu. E eu fiz um outro exercício, eu tava vendo mais ou menos o tamanho do mercado para cada um dos quadrantes. É um número estimado global, só PC e console. O número azul é o número de jogadores que eu tenho em cada quadrante. E o número verde é o número de faturamento de receita que eu tenho em cada quadrante. Cara, antes de mais nada, se você é uma pessoa que vive no seu quadrante, cara, tu não tá sozinho. Olha o número de pessoas no mundo que estão junto contigo. Se eu, como comunidade, eu consigo unir o meu próprio quadrante de uma maneira que seja positiva, imagina o tamanho da pressão que eu consigo fazer no mercado como um todo, tanto para as produtoras quanto para as distribuidoras. E se eu passo a ser mais empático com os outros quadrantes, vamos dizer assim, olha o tamanho do mercado de jogos. Se eu somar tudo isso aqui, tá dando perto de 1,1 bilhão. Cara, a nossa comunidade, ela é muito expressiva. Se a gente por si só se unir e começar a compreender um pouco mais o lado um do outro, cara, com certeza a gente vai ter cada vez mais jogos melhores, mais evoluídos, mais profundos e que trazem à tona cada vez mais experiências melhores, até para atrair outras pessoas para dentro da nossa comunidade. O vídeo de hoje é isso, muito obrigado. Porra, sensacional, hein? Parabéns aí ao Cassi TV. Vídeo excelente, explicadinho, bonitinho. Cassi TV é o nome, ó, do canal, tá? CASCI TV. Eu até com vontade de ver outros vídeos dele, depois eu vou entrar pra ver, mas assim, muito legal. E acho que os vídeos dele são sempre nessa pegada. Eu tô vendo aqui, ele sempre monta ali a luzinha e vai passando ali as métricas, né? Bem legal, bem legal. Parabéns aí, vídeo muito bom, viu?